Então, estamos reunidos online em nome do Senhor Jesus. Já oramos, já batemos um papo gostoso aqui e vamos estudar dois livros hoje: Oséias e Joel, dois profetas. Quem conseguiu aí fazer a leitura dos dois ou de um deles aí nos dias recentes? Sandra, que legal ler os dois. Eu só li Pedrinho. Oséias. Leu Oséias, Chalene? Que legal, que legal. Acho que vai ser um bom aproveitamento hoje. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Oséias, cujo nome significa salvação. Sabe que o nome, a grafia também é muito parecida com Josué ou Joshua. A diferença é que Josué é Yahvé é salvação e Oséias é salvação, né? O significado do nome dele. Ele então é o primeiro profeta ali que está na seção dos livros da Bíblia chamados como profetas menores. Lembrando que estar catalogado como profeta maior ou profeta menor não tem a ver com a importância do profeta, porque todos eles foram igualmente importantes para os propósitos de Deus. Tem a ver com o volume dos seus escritos. Então, começamos aqui com este profeta chamado Oséias, né? Já vimos que o nome dele significa salvação. E não existe muita dificuldade para entender que o próprio profeta Joel é o autor deste livro, né? O autor humano, ou, como eu prefiro dizer, o escritor. Eu gosto de atribuir a autoria sempre a Deus, por ação do Espírito Santo, né? Então, o grande autor é Deus, mas o escritor humano, então, é o profeta Joel. Ali no capítulo 1, versículo 1, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a gente vê que a atividade profética de Oséias percorreu vários reis, né? Então ele não teve uma missão em apenas um período. Então, por isso, quando a gente está lendo estes poucos capítulos aqui de Oséias, né, estes 14 capítulos, nós não devemos pensar que em algum momento ele sentou e escreveu tudo isso. Isso não é uma impossibilidade total, mas tendo em vista a atividade profética durante o reinado de tantos reis, nós precisamos entender que, de alguma maneira, Deus o estava usando. E aí nós precisamos também compreender que quando um profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, ele estava em ação, não necessariamente tudo que eles fizeram está registrado aqui. Mas o que está registrado aqui é o que, por soberania do Espírito Santo, ficou decidido registrar com o propósito de revelar o Senhor Jesus, revelar o Messias, tem encadeamento com o plano redentor do Senhor. Então, palavra do Senhor dirigida a Oséias. E aí, olha só, o detalhe ali, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram os reis do Reino do Norte. Você deve lembrar que nesse período aqui tem Israel está dividida, como se tivesse Brasil do Sul e Brasil do Norte, né? Sendo que o norte se chamava de Samaria, Israel, Efraim. Todos esses eram nomes atribuídos ao Reino do Norte. E ao Reino do Sul, então, normalmente atribuído como Judá. Bem, é provável que Oséias foi o único profeta realmente originário lá do Reino do Norte, certo? Pelo menos que tenha profetizado de maneira que
tenha sua profecia ou suas profecias sido inseridas no cânon. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 5, versículo 1. Se alguém ficar à vontade para ler, por favor, leia Oséias 5, 1. Ouçam isto, sacerdotes, fiquem atenta, ó casa de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Ok, então perceba que a voz profética aqui está sendo dirigida à casa de Israel. E como eu disse para vocês, também chamada de outros nomes. Lê também, por favor, Charlene, o versículo 3. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está condenado. Então, olha só, aqui está usando intercambiavelmente, né, Israel e Efraim. Lembre que Efraim é uma das tribos de Israel, e neste período aqui ela tinha certa proeminência. Então, é como você dizer algo assim, tipo assim, Brasil com teus governantes maus, porque Brasília é uma sede de poder corrompido. Então, você está usando aí Brasília e Brasil como sinônimos pelo contexto, né? É no contexto que a gente vai saber quando é necessário fazer distinção e quando é necessário, então, entender que ali está sendo usado o termo intercambiavelmente. Por exemplo, no Novo Testamento existem 3 termos que referem à mesma figura do líder da igreja. Por exemplo, pastor, presbítero e bispo. São 3 palavras diferentes, mas são usadas intercambiavelmente para se referir ao líder humano de cada comunidade local de discípulos. Então, aqui nós temos o uso intercambiável de Efraim e Israel, para você ter uma ideia. E lembra também, se eu não me engano, né, daquela figura de linguagem que é a sinédoque. Tenho quase certeza que é isso quando a gente tem uma expressão de parte que representa o todo que representa a parte, né? Então, dizer Efraim, que é falar uma das tribos, é falar se referindo a todo o reino do norte. Bueno, o ministério de Oséias, ele ocorre nos últimos anos, aí, porque a gente está falando de reis já do período final da monarquia do Reino do Norte. Lembra que a Síria vai dominar a parte norte e vai levá-los para o exílio. Isso vai acontecer no ano 722 a.C. Somente no ano 586 a.C. é que a Babilônia vai definitivamente levar o Reino do Sul para o exílio. Então, arredondando aí 200 anos de diferença. E o profeta Oséias está profetizando no contexto dos últimos reis, ali em relação ao fim do que nós vamos chamar de Israel, propriamente dito, né? Porque vai ser levado pelos assírios, vai ser levado pelos assírios para o exílio. E quem leu o livro de Oséias vai perceber que tem uma forte voz profética ali denunciando muito pecado, porque é um período de corrupção moral, adultério espiritual, né, dominava muito forte a nação. Uma outra informação que eu acho interessante é saber que, enquanto o profeta Oséias estava em atuação, também, simultaneamente, ministravam Amós, Isaías e Miqueias. Então, nós temos um forte período profético aqui acontecendo. E aí, meu povo, o profeta Oséias é um cara que vai viver a profecia. Porque olha só, Israel é um povo que se voltou contra o Senhor. Mas não só, tipo, deixou Deus de lado. Colocou as suas esperanças
em povos vizinhos, em nações vizinhas, se prostituindo espiritualmente, né? O tema do adultério espiritual é muito forte aqui em Oséias. Mas, se por um lado há uma prostituição espiritual, há um adultério espiritual, Deus continua amando o povo. Então, é uma novela que acontece aqui, né? Porque nós temos esse forte caso de adultério espiritual, mas também nós temos o forte coração de Deus, desculpem, por um lado, demonstrando o quanto ele não está satisfeito com essa situação, o quanto isso confronta o caráter dele, né? E o quanto ele requer um outro posicionamento de Israel, mas ao mesmo tempo, por continuar amando, ele diz: eu vou resgatar você. E aí, como eu disse para vocês, o profeta Oséias não vai ser alguém só que vai falar, ele vai viver esta mensagem profética, porque ele vai ser traído e Deus vai mandar que ele traga de volta a sua esposa, que vai se degradar e ele vai redimir a sua esposa, né? Então, vamos olhar aqui o capítulo 1. A partir do versículo 2. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor disse: vai e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Gente, imagina o quanto isso é chocante. Porque quem eram as pessoas consideradas mais puras? Eram os profetas. Porque os profetas falavam com Deus, ouviam Deus, eles falavam em nome de Deus, eles eram a âncora moral da nação. Eram pessoas assim que de fato viviam com intensidade. Eu não estou falando dos falsos profetas, mas eu estou falando dos homens de Deus. E daqui a pouco você está lá e quando vê quem é aquele cara ali, não é o profeta Oséias? O que ele está fazendo ali no prostíbulo? O que ele está fazendo ali naquela zona de baixo meretrício? Sim, Sandra. Não foi para os profetas que Deus falou que eles tinham que casar com uma virgem ou, no máximo, com uma viúva de profeta? Tem isso aí, Sandra. Tem isso aí. Depois a gente pode pesquisar exatamente a localização desta informação, mas era absurdamente chocante você ver o profeta na zona de baixo meretrício e não com uma voz profética. Para casar com uma prostituta. Então, olha, vai ter o casamento do profeta. Com quem que ele vai casar? Ele vai casar com a prostituta, Gomer. Porque Deus, lembra de Hebreus, né? Lá em Hebreus está escrito o seguinte: no passado, Deus falou aos nossos pais de muitas maneiras. Então, não era só o profeta falando. Aquilo que o profeta estava vivendo também era uma voz para o povo. E aí, o grande questionamento é, mas por que o profeta, um homem santo, está casando com uma prostituta e tendo filhos com uma prostituta? Porque é exatamente o que Deus está fazendo com Israel. O povo se prostituiu espiritualmente, mas ainda assim Deus resgatou. Ainda assim permaneceu amando. E este adultério, essa mulher aqui que é prostituta, ela reflete muito bem o pecado de Israel. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 4. Filhos de Israel.
escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Então, veja só, a classe sacerdotal está corrompida nesse período. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. A classe profética também está corrompida. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. E até o capítulo 7, nós vamos ver esta situação. No capítulo 5, né? Continua. Lá no capítulo 6, nós vamos ver um arrependimento fingido. Olha o capítulo 6. Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como ao amanhecer, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Então aqui nós temos uma lindíssima expressão de arrependimento, né? Vamos voltar ao Senhor, ele vai nos restaurar. E existe aqui um certo teor profético, né? Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Então veja só, aqui uma passagem messiânica. Mas olha o versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso, abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, essa coisa que o povo está dizendo, vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou, mas vai nos sarar, a gente vai continuar conhecendo o Senhor. Deus diz assim, olha, gente, isso é como a névoa. Vocês estão dizendo que voltam, mas vocês não voltam. E aí nós vamos ter aqui uma denúncia de que a aliança está sendo quebrada. Olha no versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Então, Adão foi aquele que teve, da parte de Deus, né, a primeira aliança, chamada aliança adâmica. E Adão quebrou a aliança. E Deus está dizendo, vocês também estão quebrando a aliança comigo. Vamos voltar para o capítulo 2, porque a gente vai ver a degradação da esposa do profeta. Olha só, o capítulo 2, versículo 2. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Eu não terei compaixão dos seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Então, tipo assim, o confronto aqui é com uma mulher prostituta que foi casada, se resgatou, mas não se afastou das suas prostituições. Não só não se afastou das suas prostituições, como acha que o seu sustento está vindo dos outros. Mas olha só o que vai estar escrito aqui no versículo 8. Ela não reconheceu
que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que elas usaram para Baal, que eles usaram para Baal. Então está dizendo o seguinte, olha, não é só prostituta, mas continua na sua prostituição e continua atribuindo o seu sustento a outros, sendo que eu a sustentei. Então aqui é uma grave denúncia, né, em relação a esta situação de Israel, que mesmo depois de sucessivos resgates da parte de Deus, continua se prostituindo e achando que a sua força está nas nações vizinhas. Porque a gente vai ver na história de Israel pactos com o Egito, pactos com a Síria. Então, são pactos com outros povos, como se eles pudessem livrar o povo, né? Rejeitando Deus que sempre protegeu o povo. Bem, no capítulo 3, nós vamos ter a restauração desta mulher. Na verdade, talvez restauração não seria a melhor palavra, mas redenção. A redenção é quando alguém vai lá e paga o preço. Capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Viu como o bolo de passas não é bíblico? Deus está dizendo que essa mulher aqui, ó, ama bolo de passas. Então, quando alguém bota passa no bolo, eu penso assim, meu Deus, a pessoa não lê a palavra. Eu vou explicar para vocês, é que esses bolos de passas eram bolos usados em rituais pagãos, tá? Em oferendas pagãs. O bolo de passa não é um problema, tá? Mas é como se ele estivesse fazendo aqui. E amam milhos e galinhas, tipo, que se coloca nas encruzilhadas lá, tá? Então, o problema não é o alimento, mas era o uso que se fazia disso. Eu não sei se você lembra de uma história que até apareceu no Fantástico, de um pastor que interpretava errado esse texto aqui. Alguém lembra? Tinha um pastor que ele leu esse texto aqui e uma irmã da igreja dele sonhou que teve um filho com o pastor, só que essa mulher era casada. E essa mulher disse, pastor, sonhei que a gente tinha um filho. E o pastor, né, com base nas escrituras, veio aqui para Oséias e ele leu, né, a seguinte, vá e ame uma mulher que é amada por outra e adultera. Então ele está dizendo, bom, a mulher sonhou, a mulher que é casada teve um sonho que teve um filho comigo. Aqui está dizendo que é para adulterar. Então o pastor foi lá e teve um filho com essa mulher. E o repórter foi lá, né? Por que o senhor fez isso? Daí ele explicou toda essa situação e daí o repórter disse, o senhor pode ler o texto na Bíblia que manda o senhor adulterar? Daí ele leu esse texto aqui, né? Vá, ame uma mulher que é amada por outro e adultera. Daí o repórter disse, mas vem cá, não tem um acentinho aí? Não é uma mulher adúltera? Daí o pastor olhou assim, né? Agora que você está falando, o Espírito está revelando aqui, de repente, né? Tem uma coisa aí. Então, assim, na verdade, eu não consegui ficar com raiva daquele homem porque eu fiquei com pena dele. Porque me pareceu honestamente que, sinceramente, ele estava equivocado. E, inclusive, eu acho que ontem, ou foi hoje de manhã, não sei se hoje ou ontem de manhã, eu estou estudando um livro sobre hermenêutica, né? E o autor, que é o Elder Cardin, que inclusive eu vou ter aula com ele no mestrado sábado, ele traz algo, né? Às vezes o que falta não é conhecimento bíblico, é conhecimento da língua portuguesa. Porque a palavra de Deus está registrada na língua humana. Se você não entende a língua humana, você não vai entender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi registrada na língua humana, né? Então aqui ele está valendo uma coisa. E olha só, gente, não é nem que ele não conseguia interpretar o texto, né? Ele não viu um acento que sempre esteve ali. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele economiza muita energia, muita, porque ele tem que manter o coração batendo, a gente nem se dá conta, né? A gente nem pensa assim, nossa, eu não posso parar de bater o coração, eu tenho que continuar batendo o coração. Não, a gente não pensa porque é um músculo de contração involuntária, mas ele não é tão involuntário assim, tem uma atividade cerebral
determinando várias coisas ali, ritmo, né, frequência, etc, etc, etc. Por exemplo, o nosso pulmão está enchendo e esvaziando, né? Então, tem o músculo lá fazendo a contração e descontração, tem o diafragma, né, com essa função. Então, o nosso cérebro, ele pensa, olha, para essas coisas, né, eu não posso, eu tenho que ter energia para isso, para manter a temperatura do corpo ali, 36,5, 37. Então, ele gosta de guardar energia. Então, ele, sempre que ele puder economizar energia, ele vai economizar. Então, existe um negócio chamado Gestalt, por exemplo, que a gente vê partes de coisa, junta essas coisas e forma uma imagem. A gente não tem a tendência de pensar o que cada parte significa, de já junto todo, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque muitas das coisas que a gente pensa que são, na verdade, foi uma conclusão que a gente chegou porque o nosso cérebro não deixou a gente investir a energia necessária para entender aquilo. Então, tu fez aquela leitura, pá, é isso, né, e pronto. Agora, quando se trata de estudar, principalmente estudar a palavra de Deus pela seriedade, né, tá falando de assuntos eternos, tem a ver com salvação da nossa alma. Não vai ser uma leitura correndo que vai me ajudar a entender profundamente. Então, eu preciso ler com calma. Eu preciso reler e reler novamente. Eu preciso me perguntar, será que eu estou entendendo realmente esse texto? Será que aqui o meu cérebro acaba não me boicotando em função de estar economizando energia? Porque ali o cara não viu um acento gráfico que sempre esteve ali, certo? Então, aquela passagem é um alerta para nós. É um alerta para nós porque eu não cogito com a ideia de que a gente manipule intencionalmente a palavra de Deus. Mas eu cogito, sim, a possibilidade de que muitas vezes a gente conclui coisas que não é o que a palavra de Deus diz. Veja, a palavra de Deus ensina o contrário do que aquele homem fez, tá? E aí, então, alguns intérpretes vão dizer que era outra mulher, né? Mas eu me filio à linha dos intérpretes que dizem que é a mesma mulher, né? Que é o resgate de Gomer. E aí, olha só, ele foi lá e teve que comprar a esposa de volta, no versículo 2. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Então aqui nós temos essa redenção de Gomer efetuada pelo profeta Oséias. Essa redenção está retratada lá no capítulo 11 em diante. Israel, volte para o Senhor, o seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceito que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de toda bondade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. E aí continua, né? No versículo do capítulo 11 ao versículo 14, assim como houve o resgate, a redenção de Gomer, aqui está profetizado o resgate, a redenção de Israel. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês, porque vou mostrar a lista de pecados que são denunciados pelo profeta Oséias. Então, vou pedir a gentileza para a Sandra ler o 4.1, para a Charlene o 4.11, para a Tere 5.2, para o Pedro 7.1 e eu leio o 12.7. Então, vamos começar com o 4.1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Próximo texto.
A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. Próximo texto. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplino. Opa! Ah, tá. Pensei que estava fechado, desculpa. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Próximo. Quanto eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. E eu vou ler o 12:7. Como o mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Então, nós vemos aqui, né, vários pecados, né, realmente um período de uma degradação moral muito grande. E nós temos muitas figuras contundentes para confrontar esse pecado. Então, já vimos, né, capítulo 3:1, a questão da mulher adúltera, e agora vamos fazer uma nova rodada aí, né, destas agora vendo as figuras. Então, vamos pedir aqui para cada um, se você puder anotar de repente, mas vai ficar aqui na tela. Eu vou pedir para a Sandra ler o 4:11 e o 4:16, para a Charlene 6:9 e 7:4, Tere 7:7 e 7:8, Pedro 7:11 e 7:16. Aí eu leio o 8:8 e o 8:9, tá bom? Então, vamos começar lá com a Sandra. 4:11. A prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento de meu povo. 4:16. Os israelitas são rebeldes como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? 6:9. Como bandos de assaltantes estreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. 7:4. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. 7:7 e 7:8. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. 7:11. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. 16. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada, por causa de sua palavra insolentes. E por isso serão ridicularizados no Egito. Então eu leio o 8:8. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria como um jumento selvagem que segue seu próprio rumo. Então, olha só, gente, mulher adúltera, bêbado, bezerra indomável, assaltantes, adúlteros, forno quente, bolo que não foi virado, pomba enganada, arco defeituoso, devorado e jumento selvagem. Talvez vá fazer mais sentido para nós se a gente imaginar essas palavras na boca de um marido cuja esposa o traiu. Então, esse pensamento nos ajuda a pensar no sentimento. E aí, estes sentimentos, né, que são justos, que apontam coisas reais, porque Israel, de fato, fez destas coisas,
né? Então, são apropriados para demonstrar todo o coração de Deus, que é quem está sendo traído, né? Quem que está sofrendo as consequências do adultério do seu povo. Vamos olhar aquele quadro geral que nos ajuda a ter aquela visão panorâmica do livro. Então, capítulo 1 a 3, nós temos relatos ali da esposa adúltera, né, de Gomer, e o profeta Oséias como marido fiel que vai atrás. E aí do 4 até o 11, nós vamos ver o retrato bem nítido de Israel sendo o povo adúltero e o Senhor, o marido, sendo fiel. Então, nós temos ali no início, capítulo 1, casamento profético, depois a aplicação de Gomer a Israel, restauração de Gomer. E aí, no capítulo 4 até o 6, adultério espiritual de Israel. Do 6 ao 8, Israel recusa-se a arrepender-se. Do 9 ao 10, Deus julga Israel. E do 11 ao 14, a restauração de Israel a Deus. E fundamental para nós é vermos de que maneira que Cristo estaria retratado no livro. Lembrando que Jesus, lá em Lucas 24:11, está registrado que Jesus falou o que constava a respeito dele em cada um dos livros da Escritura. Então, certamente, ele falou o que constava a respeito dele no livro de Oséias. E, bem, ainda que parecesse ser um fingimento do povo, né, às vezes o povo fala coisas proféticas. Então, quer ver uma grande besteira que os líderes religiosos disseram em relação a Jesus? Eles disseram o seguinte, o líder religioso lá, vamos matar esse cara, porque é melhor morrer um pelo povo do que o povo por um, né? Então, eles estavam sendo proféticos ali que Jesus morreria pelo povo. Eles não sabiam o que estavam falando, mas estavam falando uma coisa profética. Então, apesar aqui da gente ver que Deus vai confrontar o que o povo está dizendo, venha, nós vamos voltar ao Senhor, etc. Deus, não, isso é uma névoa. O que eles estão dizendo aqui é profético. Bom, vamos olhar aqui para 11:1. Oséias 11:1. E aí deixa aberto aqui em 11:1 e vamos também para Mateus 2:15. Então, essas duas passagens precisam ficar abertas ao mesmo tempo. Quem pode ler aí Oséias 11:1? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vamos pensar nisso aqui historicamente, tá? Historicamente, não messianicamente. Não vamos olhar para o futuro ainda, vamos olhar para trás. O que significa isso? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O que significa isso em relação à história de Israel? Quando Deus os resgatou do Egito, da escravidão. Uhum, exato. E por que quando Israel ainda era menino? Por que essa expressão? Porque ainda era uma nação pequena. Uhum. Porque é lá no Egito que eles vão nascer como nação, né? Eles vão com menos de 100 pessoas e saem de lá com milhares e milhares de pessoas. Então, era menino e Deus já o amou lá no Egito. E do Egito chamei meu filho. Agora nós vamos entender e perceber o quanto a mensagem bíblica está encadeada, né? Passado, presente e futuro encadeados no plano de redenção do Senhor. Vamos olhar Mateus 2:15. Quem pode ler, leia. Onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. A gente sabe agora qual é o profeta, né? É Oséias. Então, olha que interessante, a gente pensa que a história está se repetindo. Não lembra que as coisas do Antigo Testamento, especialmente a lei, mas toda a história, era uma sombra da realidade que haveria de vir, que é o Senhor Jesus. Então, quando, né, por soberania divina, a situação fica perigosa na Terra Prometida, né, na Terra que, enfim, havia sido prometido lá a Abraão, enfim, que mais para frente o povo ocuparia, perigosa por quê? Porque faltava comida.
Então o povo vai, em Jacó, para o Egito. E lá do Egito o povo é resgatado. Então agora a gente avança na história e chega em Jesus. Ali na terra prometida, naquela que fora considerada a terra prometida, estava perigoso para Jesus. Por quê? Porque o rei queria matar Jesus, né? Queria matar todos os pequeninos. Então o que José e Maria fazem? Vão procurar segurança lá no Egito. E lá do Egito, Jesus vai voltar, né? Não vai se estabelecer mais em Belém, mas vai se estabelecer lá na Galileia, que é no norte. Então perceba que nós temos uma profecia totalmente messiânica aqui. Embora, quando a gente está lendo Oséias, não necessariamente a gente entende que é uma profecia, mas é uma fala profética. Toda a ação do profeta Oséias em si é uma ação de redenção, e essa ação prefigura a obra redentora do Messias. E lá no capítulo 3, versículo 15, vamos ver o rei anunciado. Por favor, alguém leia. Não seria o versículo 5? Desculpa, tem um a mais ali, até porque nem tem 15 versículos ali, né? Já vou corrigir isso. Pode ler, por favor. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Uhum. Então está aí, meu povo. Nós vamos entrar agora no profeta Joel, que é bem mais curtinho, né? Temos aí 3 capítulos. Yahvé é Deus, é o que significa o nome Joel. Vamos para o quadro geral, para a visão panorâmica do livro. Existiu uma invasão que a gente não tem como dizer exatamente qual foi, tá? Mas houve uma invasão, e ela está retratada aí no capítulo 1, né? Tanto falando sobre o dia dos gafanhotos, que o dia dos gafanhotos passou, como o dia da seca passou. E aí nós vamos ter, a partir do capítulo 2, um olhar para o futuro. Se no capítulo 1 nós tínhamos uma visão de passado, agora nós temos uma visão de futuro, né? O dia do Senhor é iminente e o dia final do Senhor está retratado a partir do versículo 28 do capítulo 2, certo? E aí, então, na primeira parte, juízo passado sobre Judá e juízo e restauração futuros de Judá. E aqui vamos entender que é uma profecia voltada, mais direcionada. Se, por outro lado, nós tínhamos lá o Reino do Norte, aqui o Reino do Sul, né? A nação de Judá. Quem conseguiu ler Joel aí de novo, me avisa aí. Sandra? Pedrinho? Legal, né? Esse livro de Joel é um livro muito importante para a obra redentora do Messias, porque também está ligada à ação decorrente do Senhor Jesus, que é a descida do Espírito Santo. Então, tem um significado muito importante também o livro de Judá, o livro de Joel, certo? Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E aí nós temos, então, do versículo 2 ao 12, sobre a praga de gafanhotos e a seca, e um chamado ao arrependimento a partir do versículo 13 até o final. E aí, o capítulo 2, nós temos o chamado Dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. O dia do Senhor, em geral, é uma expressão para falar sobre um dia de juízo. Tem o grande dia do Senhor, que é o grande dia final,
mas também nós encontramos na palavra de Deus passagens que falavam sobre momentos em que Deus executaria o juízo. Mas, não obstante esse alerta poderoso, aí no início do capítulo 2, do versículo 12 em diante, nós vamos ver a misericórdia do Senhor sendo também trazida. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E aqui alguma coisa que pode ser surpreendente, né? E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então veja, Deus muda de ideia. A questão é que Deus não muda de ideia como nós mudamos de ideia. Nós mudamos de ideia por falta de compromisso, nós mudamos de ideia por esquecimento, nós mudamos de ideia porque a gente percebeu que a gente tinha tido uma visão errada a respeito de alguma coisa e agora então nós temos uma visão certa a respeito de alguma coisa, ou porque nós tínhamos uma visão parcial de alguma coisa e agora que a gente tem uma visão maior sobre aquela coisa, então a gente muda de ideia. Ou seja, em geral, quando a gente muda de ideia, é baseado em alguma falha que vai ser superada, considerando que a gente mudou de ideia para melhor, né? Porque às vezes a gente muda de ideia para pior. Mas Deus não muda de ideia porque ele está errado, Deus não muda de ideia porque ele cometeu um erro, ou porque ele só viu uma coisa parcialmente, mas porque nós precisamos lembrar que existem dois grandes elementos que andam em conjunto da parte de Deus em nossas vidas. Um é a soberania que ele exerce sobre a sua criação, e outro é a liberdade que ele deu para o ser humano. Se Deus só exercesse a soberania sem dar liberdade para o ser humano, ele precisaria ser culpado até pelos nossos pecados. Então não dá para dizer que Deus me levou a pecar, porque o próprio livro de Tiago, na palavra do Senhor, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém mesmo tenta. Ou seja, não pode ser a soberania de Deus que explica por que eu peco. O que explica por que eu peco? A liberdade que Deus me deu. Então, se tem a soberania de Deus, tem a liberdade humana. E como é que é uma maneira que Deus tem de que a liberdade não seja fake? Né? Porque imagina que Deus dá liberdade para o ser humano, mas Deus continua soberanamente sem mudança nenhuma. Ainda que o próprio livro de Tiago vai dizer que Deus não há sombra de mudança, mas em relação a quem ele é, certo? Em relação a quem ele é, Deus não muda seu caráter, Deus não muda sua personalidade, ele é o que é, eu sou e pronto. Mas a grande questão que Deus dá liberdade para o ser humano é que Deus também vai agir de acordo com o uso que o ser humano fizer dessa liberdade. Então aqui, quem está dizendo é o próprio Deus, através do profeta Joel, certo? Rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio será grande misericórdia, que muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Lá no profeta Jeremias, quando a gente estudou, eu acho que a gente nem entrou nisso, né? Mas Deus está dizendo o seguinte, olha, se eu disser que vou fazer o mal e vocês se arrependerem, eu mudo de ideia e faço o bem. Agora, se eu disser que vou fazer o bem e vocês me desobedecerem, então eu não vou fazer o bem que eu tinha dito, eu vou fazer o mal. Então, isso mostra que Deus é soberano, mas mostra que Deus dá o espaço para a liberdade humana. E eu acho que é uma grande perda de tempo quando se briga para defender o livre-arbítrio como maior do que a soberania de Deus, ou a soberania de Deus como maior do que o livre-arbítrio. São duas coisas que vêm do Senhor, que combinam com quem ele é, certo? Então, por exemplo, para você falar que o ser humano não tem liberdade, né, você teria que botar partes da Bíblia fora, como Jeremias, como essa aqui, que está falando que Deus vai agir de acordo com o uso que o ser humano vai fazer da liberdade em relação aqui ao arrependimento. Ok? Então, achei importante pontuar isto. Certo? Vamos olhar aqui, então, para de que maneira que a gente pode enxergar Cristo em Joel, né? Vou pedir para... Vamos todos ali para 3:12. E alguém pode ler, por favor.
Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Uhum. Então, vamos juntos lá para João 5. Alguém pode ler também, então, João 5, 26 e 27. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, nós vemos aqui o Filho do Homem com autoridade para julgar, né? E lá, por que está ali Apocalipse 14, 14 e 20? Porque tem um paralelo bem interessante ali com Joel, capítulo 3, versículo 12 e seguintes. Vamos lá para Apocalipse 14. Espero que você tenha ainda aberto ali em 3:12, porque eu vou ler a sequência. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade destas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão, etc, etc, etc. E aí, olha só, lá no 14, 14 em diante, Apocalipse agora. Olhei e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu no santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então, nós temos aqui um paralelo, né, em relação a essa ceifa aqui, que é de responsabilidade do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, aquele que vai julgar. Aí vem o derramamento do Espírito Santo, né? Vamos ali para Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante. Quem desejar pode, por favor, ler Joel 2, 28 a 32. Então, quem não desejar pode ler, por favor. Põe calma. Abri. 28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até o 32. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aí nós vemos isso se cumprindo, né? Ali em Atos capítulo 2, 16 a 21. E é importante entender que isso não é algo não relacionado com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é aquele que intercedeu ao Pai pelo envio do Espírito Santo. E também o Senhor Jesus é aquele sobre o qual João Batista disse: virá após mim aquele que os batizará com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sendo derramado é clamor do Filho, o batismo do Espírito Santo em cada vida é obra do Senhor Jesus. Então, Mateus 3:11, vamos todos para lá. Por favor, alguém leia.
Tá fechado, Sandra. Perdão. Eu os batizo com água. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Beleza. Só um parênteses sobre esse. Obrigado, Sandra. Agora me ocorreu um negócio aqui. Por um acaso, Sandra, aquela hora que eu falei quem não tem vontade de ler, alguma coisa assim, tu tinha lido antes com o microfone fechado, não? Não? Tá. Sobre essa questão aí do batismo do Espírito Santo, né? João está dizendo que Jesus vai vir, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em geral, os pentecostais pensam que batismo no Espírito Santo e fogo é a mesma coisa. Na verdade, são duas coisas totalmente opostas, né? O batismo no Espírito Santo é uma coisa boa, sela para a vida eterna. E o batismo com fogo é uma coisa ruim, é queimado, é botado fora, né? É para a morte eterna. Então, tem que cuidar. Não é que em todos os momentos que a Bíblia fala sobre fogo é uma coisa ruim, né? Porque o fogo refere um ouro, etc, etc, etc. Mas nesse caso específico ali, o fogo não é bom, tá? E aí, vamos olhar agora para aquele nome Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o que está lá em Joel, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, 11 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não li o 11, né? Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular e não a salvação em nenhum outro nome, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e não foi dado nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então, agora eu vou interromper a gravação para que quem está aqui fique à vontade para apresentar suas contribuições e questões. Se você está assistindo esta gravação e tiver alguma contribuição, alguma dúvida, pode enviar diretamente para o meu WhatsApp, 549-907-5685. Que o Senhor abençoe sua vida. Interrompendo a gravação.